Sim ou não? Participe, já o resultado final aqui para você. E o pré-candidato de Lula ao governo de Minas Gerais, Alexandre Calil, tem sido criticado por um vídeo que circula nas redes sociais, no qual ele aparece dentro de uma igreja e no púlpito falando em nome de Deus e pedindo intercessão por ele. Agora, pastor, para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte: Deus me deu essa missão. E eu peço a essa casa de Deus que peça, interceda para que me dê força, porque em muitos momentos ela me falta. Muito obrigado. Porém, em entrevista recente ao canal Fox Sports, ao ser questionado se era uma pessoa religiosa, Calil afirmou que igreja é um saco. Acompanhe. Eu não sou. E aí, quando eu falo em Deus e falo, eles começam a me chamar para a igreja. Falam, não, gosta de bar, de uísque, disso que eu gosto. Não me chama para igreja, não, que igreja é um saco. É isso, então você não pode falar. Começa, pastor, vem cá, vem na igreja espetacular. Calma. E ainda vai me tomar 10%. Nem pro capeta. Recentemente, como mostramos aqui em Os Pingos nos Is, o aliado de Lula se revoltou com uma pergunta sobre sua dívida milionária como empresário e chegou a ameaçar o apresentador. Augusto. Bom, as parcerias do Lula, né? O Lula é tido como um grande intuitivo político, adivinha qual é o melhor. Parceiro tá aí, Calil. Vai ter que passar a campanha se explicando, Calil. Vai levar uma surra do Zema antológica. Eu conhecia esse vídeo em que ele dizia e quando Deus chamava, ele ouvia a convocação do botequim. Poderia não ter dito, poderia ficar com ele. Bom, falou, porque ele era só prefeito. Dizia que não queria ser prefeito de Belo Horizonte, não queria ser candidato a mais nada, etc. Vira candidato, já começam a descobrir as maracutaias em que ele se meteu, que o que ele fez com funcionários, aí a dívida trabalhista dele é gigantesca, dá golpe no fisco, é malandro. E agora me aparece com essa cara de criança que acabou de ver Nossa Senhora, falando com o mesmo pastor que ele acusou. Um pastor, ele disse que os pastores estão lá para tirar o dinheiro dele, dinheiro que ele deve, ele não tem sobrando. Agora tá aí, dá para votar num cara assim, não? E poderia pelo menos pedir desculpas. Olha, eu já falei tanta bobagem sobre isso, queria me declarar aqui que eu tenho todo o respeito. Já seria uma mentira tolerável. Agora, com essa cara, tem uma missão. Essa missão vai custar caro aos mineiros se esse cara for eleito. Você, Mota? Pois é, teve até trilha sonora muito impactante. Esse surto súbito de manifestações de fé em época eleitoral não é propriamente uma novidade na esquerda brasileira. Em 2018, o então candidato a presidente do PT, Fernando Haddad, e Manuela Dávila foram fotografados em uma missa. Manuela Dávila é marxista. É difícil identificar um inimigo mais ferrenho da fé católica do que o marxismo. Não há liberdade de culto em nenhum país comunista ou socialista. Essa mistura de esquerdismo com religião não surpreende. É apenas mais uma tática de conquista do poder. O que surpreende é que isso ainda engane alguém. A gente já volta a esse tema, mas agora o presidente Jair Bolsonaro participa de um evento no Pará. Vamos acompanhar ao vivo. Está aqui Silas Malafaia, conhecido de todos vocês. Em 2009, ele fez o meu casamento. Então, sempre uma satisfação encontrá-lo. Gidalti também, que há pouco usou da palavra, eu conheci em 2018, lá em Israel. E de lá para cá, boas lembranças guardamos daquela rápida passagem para o Estado, que é exemplo para todos nós. Como disse o Bergson agora há pouco,
Mais do que o destino, Deus salvou a minha vida em 2018. E depois me deu também uma eleição. Não é fácil ser presidente da República, mas entendo que isto é uma missão do Criador. Então, nesse momento, saúdo a todos vocês, em nome da paz em Cristo. Eu falarei pouco, porque em ambiente como esse, eu prefiro muito mais ouvir do que falar. Temos as coisas materiais e as espirituais. As materiais. Hoje passamos por um problema que não é apenas sentido no Brasil, é sentido no mundo todo. O pós-pandemia, a equivocada política do fica em casa, a economia te vê depois, e também a guerra a 10 mil quilômetros de distância traz dissabores a todo mundo, e o Brasil não ficou fora disso. Aumento nos preços, nos combustíveis, entre outras coisas. Mas isso a gente supera com coragem, com fé, com determinação e com entendimento. Temos agora as coisas espirituais, aquelas que marcam as nossas vidas, e eu costumo dizer, é o nosso currículo para a vida eterna. Até mesmo uma passagem bíblica diz algo parecido com o seguinte: nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Hoje vivemos um Brasil polarizado. Dizer a vocês que o nosso governo é contra o aborto. O nosso governo defende a família. Nós somos contra a ideologia de gênero. A inocência das crianças em sala de aula tem que ser preservada. Nós somos contra a liberação das drogas. Nós defendemos a liberdade em nossa pátria, aí incluídos a liberdade de culto. Somos livres para escolher a nossa religião, professar a nossa fé. Nós respeitamos a todos os cidadãos brasileiros. Eu costumo dizer algo que é óbvio, mas nunca foi feito em nosso Brasil. Hoje nós temos um presidente e um governo que acredita em Deus, que respeita os seus militares e os seus policiais, que defende a família tradicional e deve lealdade ao seu povo. Podem ter certeza, com liberdade, com fé e com a nossa crença, nós venceremos a todos os obstáculos. Podemos perder algo material hoje, mas a nossa fé, a nossa religião, o nosso temor a Deus fará com que recuperemos tudo isso e mais ainda, pavimente as nossas vidas para um futuro eterno. A todos vocês aqui de Belém, ao lado do meu velho amigo de parlamento, o Bengston, eu desejo tudo de bom e dizer a vocês, indo para o encerramento, nós somos escravos das nossas decisões. Nós devemos decidir não com o coração ou com emoção, mas sim com a razão. E lá atrás, bem lá atrás, Salomão pediu sabedoria a Deus. Humildemente, mais do que isso eu peço também força para resistir
e coragem para decidir. Vivemos mais do que uma grande nação. Nós temos tudo aqui para sermos felizes. Atravessamos momentos difíceis, superaremos, porque temos fé. E mais do que isso, acreditamos em vocês. Estou aqui porque acredito em vocês. E nós estamos aqui porque acreditamos em Deus. Muito obrigado a todos. Então, o discurso do presidente Jair Bolsonaro nesse evento, do qual ele participa na noite desta sexta em Belém, no Pará. E agora a gente segue falando então sobre o tema que trouxemos antes dessa fala do presidente, as declarações do pré-candidato ao governo de Minas, Alexandre Calil, apoiado pelo ex-presidente Lula. Queremos ouvi-lo também, Zé. Nós temos que entender que numa casa de Deus é como diz o presidente Jair Bolsonaro. Temos que colocar os joelhos no chão, ser humildes e ouvir muito mais do que falar. Em Mateus, quando se fala em fariseus, a frase é muito impactante. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É o caso do ex-prefeito de Belo Horizonte, o Calil. Alexandre Calil fala com os lábios durante uma reunião que se pretende louvar a Deus, né? Diz que ser um predestinado, que ouviu de Deus, são os falsos profetas. E isto, perante a lei de Deus, é muito grave. É muito grave. Quando se humilha perante Deus, se exalta para a vida eterna. Não existem mais esses políticos mentirosos, porque eles são pegos no dia a dia, através destas contradições, através de falas e de fotografias, nós estamos vendo todos os dias. O presidente Jair Bolsonaro nunca se colocou como um grande pastor ou como um grande religioso. Ele é católico, eu sou católico também, mas temente a Deus e respeitador de todas as religiões, e principalmente do cristianismo, né? Que nós somos cristãos, todos nós somos cristãos. Eu fiquei chocado com essas palavras do Alexandre Calil. Isto é uma agressão ao templo de Deus e também às leis dos homens, porque a lei eleitoral não permite o uso de estabelecimentos religiosos para a campanha política. E aquele tempo do político que ficava tirando fotografias com criancinhas no colo e que dava tapinhas nas costas dos eleitores, como vai seu pai? Como vai sua mãe? Ah, não, meu pai já morreu. Ah, morreu para você, seu ingrato. Para mim ele continua vivo aqui no meu coração. Isso já passou. Ninguém cai mais nessa blasfêmia. As pessoas estão olhando o currículo do candidato, o que ele fez na política passada. Ali, nessas duas citações, do Calil e do presidente Jair Bolsonaro, que nem foi programado, foi ao vivo, né, essa fala do presidente Jair Bolsonaro, a gente vê a arrogância de um lado, do candidato lá que se une a Lula em Minas Gerais, e o presidente Jair Bolsonaro falando com humildade, não num culto, mas para um povo de Deus. E o Zé? Começando pelo discurso do presidente Bolsonaro em Belém. Ele sempre se apresentou como um homem religioso, como um homem de fé. O slogan político dele, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ele se identifica, né, com pessoas que têm uma prática religiosa. Ele nunca propôs que isso passasse a ser uma política de Estado. O que acontece? Então, isso sempre teve presente. Alguns políticos têm mais proximidade com a prática religiosa, espiritualista do que outros. Mas hoje o que se passa no Brasil e no mundo é uma falência gradual das instituições. No Brasil nós estamos vendo, nós estamos falando aqui diariamente de uma falência, por exemplo, do judiciário. Judiciário transigindo com ações que deixam a sociedade insegura. O parlamento, idem. E mais do que isso, a ciência, a medicina, nós vimos tudo, de repente, virar um pacotão de propaganda e a sociedade está insegura.
sociedade se sente vulnerável com a ruína gradual das instituições. E nessa hora, de fato, a religião se torna, além do que é habitualmente, se torna um apelo maior. A fé se torna um apelo maior mesmo. E o presidente Bolsonaro, ele está combatendo, evidentemente, né, no território do Estado, no território das leis, mas ele se coloca como um homem de fé. E com isso ele desperta, e eu acho que é natural, tem muita identificação com aqueles que têm fé. O Alexandre Calil, ele zomba disso. O Alexandre Calil, ele é um dirigente de futebol, ele é um personagem da escolinha do Eurico Miranda, ele é um aprendiz de Eurico Miranda, é o cara das tiradas ali, e que, de repente, virou aí prefeito de uma capital brasileira. Na capital brasileira, Belo Horizonte, ele agiu como se ele fosse justamente esse personagem da escolinha Eurico Miranda. Quem manda sou eu. Quem manda sou eu, como se fosse num pequeno clube de várzea. Ele dirigiu o Atlético Mineiro, que é um grande clube, mas ele, como prefeito, age como um dirigente de um clube de várzea. Quem manda aqui sou eu faço o que eu quiser, enfim, e até a referência concreta e espiritual também sou eu. Então, nessa maneira, com essa arrogância, com essa empáfia, ele levou Belo Horizonte a uma situação sem precedentes de totalitarismo. Ele agiu de forma brutal contra a sua população. Ele usou e abusou, talvez seja um dos maiores emblemas desse pretexto de política sanitária para maltratar a população, para restringir direitos básicos da população, que não foi só um contratempo, não, que fez sofrer, que causou fome, que causou desemprego e causou problemas de saúde, aqueles que não puderam acessar a saúde, além dos problemas pedagógicos, educacionais, que nós temos mostrado aqui. A herança maldita desse lockdown, ela é vasta. Então, esse personagem aí é isso, ele é a negação do que boa parte das pessoas de boa fé procura na política, ele é esse aventureiro, ele é um personagem, ele se sente de fato imune a tudo, porque ele é muito arrogante, ele desafia todo mundo. Nós vimos outro dia uma cena bizarra dele ameaçando fisicamente um jornalista. E aí eu volto a falar da decadência institucional. Ninguém faz nada, não tem ação do Ministério Público, o parlamento finge que não vê, o judiciário finge que não vê, esses ministros do Supremo que deliberam sobre absolutamente tudo também não se manifestam. Então é isso, é um personagem que representa a decadência da sociedade brasileira, dirigiu uma cidade de uma maneira imperdoável, violenta, e eu acho que se as urnas não tiverem vontade própria, porque ele foi reeleito, hein? Se eu não me engano, em primeiro turno. Então, é isso aí. Por isso que a sociedade desconfia de tudo. Por isso que vai restando a fé. Porque as instituições elas estão balançando diante dos olhos das pessoas. E, evidentemente, que se houver lisura, né, se houver o mínimo de robustez institucional, um personagem como esse, depois de fazer tanto mal, só se elegeria numa sociedade masoquista. E o